Olá pessoal, a importância do óxido nítrico. Se esse tema te interessa, siga-me nas mídias sociais do Instagram, Facebook, também Spotify e podcast. Patrícia, o pessoal pergunta muito da importância do óxido nítrico. Eu tenho uma experiência com óxido nítrico da época que eu fazia pesquisa e desenvolvimento numa indústria nacional chamada Invel. O seu Mário Irata, marca eles lá para mim, assessoria pessoal da Invel, o seu Mário Irata, que eles têm um tecido, né? Na verdade o centro é a biocerâmica, que absorve toda a radiação do ambiente e reflete o infravermelho longo. Dentre os benefícios do infravermelho longo, onde é o aumento do óxido nítrico local. E é consequente vasodilatação e outras coisas. Então, o meu contato em pesquisa, eu fiz muita pesquisa, né, pela Invel, até para tirar a Anvisa do próprio tecido. É um tecido com registro na farmacopeia brasileira, vem do centro, que é aumentar o óxido nítrico local. Mas também é um tema que não é muito explorado na nossa área, né? Então eu falo que o óxido nítrico é muito benéfico, desde que modulado, obviamente, né? Ele é muito benéfico porque ele gera vasodilatação, né? Que dá melhor aporte sanguíneo para as células, e também na parte muscular a própria vasodilatação tira o lixo, né? Então eu uso, por exemplo, a malha da Invel para pedalar, eu corro de moto, diminui a cãibra, a dor, porque a própria vasodilatação me ajuda a excretar aquele ácido lático que está acumulado no músculo, né? E leva a menos lesão, mais resistência física e tudo mais. Na tua experiência, o óxido nítrico para o organismo e para a pele, vamos falar de pele e cabelo, qual a importância, ou isso se reflete para a pele e cabelo também, ou é só uma questão mais orgânica, muscular? Então, o óxido nítrico, para mim, é um grande sinalizador, é um marcador como outros marcadores bioquímicos que nós temos, obviamente, ferritina, né, por exemplo, que ele termina sendo um sensor da atividade da minha mitocôndria. A organela, o que é a mitocôndria? A nossa casa de força. Sim. Toda célula precisa de energia para trabalhar. Para você andar, você precisa de energia. Né? Para poder fazer cabelo, crescer, o estímulo precisa de uma energia. Brinco que não adianta ligar a máquina de costura e não botar o carretel de linha, não vai ter costura. Exatamente. Então, quando a gente fala do óxido nítrico, eu quero sim a vasodilatação, mas eu também quero o fluxo de nutrientes que chegam ali. E se você tem mais vasodilatação, mais perfusão, que a gente fala, você tem melhor probabilidade de entregar esses nutrientes para o local que ele precisa chegar. E o óxido nítrico, conforme nós vamos envelhecendo, quando ele diminui ali, ele também compromete a mitocôndria, né? E aí você não tendo uma atividade energética satisfatória, você vai comprometer tudo aquilo que está relacionado à pele e ao cabelo. Porque você tem uma célula, né, uma estrutura que é principal para produzir colágeno, que é o fibroblasto. Então, se você tem um comprometimento da energia que essa célula tem, ela não vai trabalhar de forma satisfatória. A gente pode falar que o óxido nítrico, nesse ponto, que o pessoal gosta muito desses termos, né? Ele seria um termogênico? Não é que ele é um termogênico, mas ele potencializaria o metabolismo, digamos assim. Ele seria importante para fazer essa homeostase mitocondrial indireta. Então você vai precisar de um suplemento, uma substância que aumente a energia, né, o óxido nítrico, o vasodilate, talvez com um termogênico. Então, por isso que a gente gosta muito do BioAct, né? O BioAct é um dipeptídeo que tem citrulina e arginina, né? Mais a taurina ali também atuando. Então você tem o que? Substâncias que melhoram o aporte, a vasodilatação, a energia dessa célula e indiretamente também façam um estímulo, né, de atividade. Então você pode colocar um chá verde, pode colocar um ácido clorogênico como um Slim Green Coffee, que vai otimizar essa energia, vai fazer a termogênese. Slim Green Coffee é um derivado do café verde, exatamente. Então você pode fazer isso. Pode, Patrícia. Então eu vou aumentar o óxido nítrico e vou dar um termogênico. Sensacional. Você vai já fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu penso porque assim, né, a gente produz o óxido nítrico durante a prática da atividade física. Isso, exatamente. Então, mediante qualquer esforço físico, assim dizer, você está produzindo óxido nítrico.
Às vezes naquele atleta de ponta, Sim. ou até falar o contrário, aquela pessoa extremamente senil, Sim. o atleta de ponta ele precisa de um aporte maior. Eu brinco assim, né, que é aquele 0,01 segundo da corrida dele para botar a ponta da chuteira para a bola entrar pro gol, ela passar reto. Né? Sim. Então, e na outra vertente, aquele paciente mais idoso, não vou falar de idoso do ponto de vista de idade, aquele paciente que tem baixa dióxido nítrico, ele também não vai ter desenvolvimento, ou até mesmo, seja muscular, Sim. seja cutâneo. Né? Então, ele vai ter um envelhecimento por uma baixa dióxido nítrico. Sim, exatamente. Certo? Exatamente. A gente pode, eventualmente, traçar, quero saber sua opinião sobre isso, um paralelo que, se a gente estimular ou tiver uma presença ideal de óxido nítrico na pele, né, a gente vai ter um aporte sanguíneo de nutrientes adequados para que aquele folículo, por exemplo, eu estou estimulando o folículo com um monte de fator de crescimento. Sim. E aí ele quer produzir fio. Sim. Mas se eu não der aporte de aminoácido, ele não vai ter proteína, que é o fio. E se eu não der energia, o ribossomo lá não vai conectar a concha o colar de ponta, que é a proteína. Sim. Então a gente precisa do substrato, mas também precisa da energia para que esse substrato vire a substância. Sim, exatamente. Né? Então, eu acho que nesse ponto ele é importante. Sim. Certo? E no reparo cutâneo, num pós-operatório de transplante capilar, ainda mais no lugar que tem na cabeça inteira, a gente vai ter um processo inflamatório extenso no seu ponto de vista, para deixar o pessoal com isso, não vai gerar uma inflamação, né? Mas eu estou manipulando uma área grande, então isso vai gerar um processo inflamatório mínimo local, e se eu tiver um aporte adequado de óxido nítrico, eu consigo melhorar essa condição de reparo e reduzir até o tempo de inflamação na bunda. Não querendo uma ação anti-inflamatória, porque eu quero até um pouco de inflamação, eu quero controlar essa inflamação. Sim, exatamente. Estou errado nesse ponto? Não, está perfeito. E aí, na verdade, quando vocês falam, né, eu quero controlar essa inflamação, você quer ela naqueles primeiros momentos, mas depois de 72 horas, você já não quer tanto. Sim. E aí você usa um BioArt, usa um fosfolipídio de caviar, o FC oral, e você consegue trabalhar no processo da resolução dessa inflamação. Porque você também quer que ela perpetue por muito tempo, porque vai comprometer o estímulo de crescimento, e aí você entregando uma substância que aumenta esse aporte de óxido nítrico, favorece essa homeostase, esse equilíbrio dessa grande área que sofreu esse procedimento. Quando a gente fala de anti-age, né, também esse próprio aporte de óxido nítrico à base de dilatação, esse aporte nutriente, vai levar com que a camada basal, né, tanto da epiderme quanto da derme, produzam substâncias de reparo. Né? Reparo que eu digo, seja uma cicatrização, por exemplo, uma ferida de pé diabético, né? Ou uma ferida de diabético, uma escara de descontrole, uma escara procantérica de um paciente acamado, nesse sentido, seja um reparo anti-age, que é fazer a pele produzir mais matriz extracelular. Sim, exatamente, porque assim, o óxido nítrico também, ele é um sensor do comportamento do telômero, né? É uma outra conversa, né? Porque você termina, quanto mais ainda o encurtamento do telômero está muito relacionado ao processo de envelhecimento. Então, ele é um sensor, um marcador bioquímico importante, e como todo marcador bioquímico, ele precisa estar no equilíbrio, nem muito acima nem muito abaixo. E fazer esse gerenciamento dele é extremamente interessante, sim. Atleta, sem dúvida, é o que eles mais buscam, mas para qualquer procedimento que você precise de fluxo, de vasodilatação, fluxo sanguíneo, para nutrir o meio, você vai precisar de uma substância que realmente promova essa biogênese na mitocôndria e promova o aumento de óxido nítrico. Bom, interessantíssimo, né? Eu acho que a gente deixou um gatilho aqui que muitos colegas médicos acabam não observando a importância do óxido nítrico, né? E aí acho que os nutrólogos já vêm com uma pegada mais focada nisso também. Bom, pessoal, deixe seu comentário, clique ali no sininho para ter as atualizações, inscreva-se no canal, deixe sua dúvida, sua sugestão de tema, que é através disso que a gente gera o nosso próximo conteúdo. Um abraço e até o próximo.